Olá pessoal, tudo bem? Virou uma novela a discussão sobre o apoio do PSB ao PT nas eleições presidenciais e a formação de uma federação partidária que inclui PSB, PT, PCdoB e PV, né? Para esses partidos, para esses três partidos que se uniriam com o PT, é fundamental uma federação partidária para tentar escapar dos riscos da cláusula de barreira, que pode tirar fundo eleitoral e pode também tirar tempo de televisão do partido, né? Então, por causa disso e sabendo disso, o PT, que tem, como tem o líder das pesquisas nas eleições presidenciais, tem uma força da legenda muito grande e sabe da necessidade desses partidos, joga bastante duro para formar a federação da maneira que seja mais interessante para ele e liberando aí o mínimo de apoios possíveis aos seus aliados nos estados, né? O que tem acontecido, se a gente for olhar de maneira geral, é isso. Em primeiro lugar, em relação aos apoios estaduais, o PSB inicialmente tinha dito que não abriria mão do apoio do PT em São Paulo, também em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. O que a gente vê até agora definido, o Rio, o PT até topa e já diz que vai apoiar a candidatura do Marcelo Freixo, mas o Freixo não é uma figura histórica do PSB e foi incluído ali no PSB numa articulação que inclui o próprio Lula, que é muito mais próximo dele do que o comando do PSB. Então, na prática, apoia o candidato do PSB porque é muito mais próximo do campo petista. E ainda exige o vice da chapa e também a vaga ao Senado, que o Alessandro Molon teria muito mais chances do que o André Siciliano, por exemplo, mas o PT não faz movimentos para entregar essa vaga na chapa para o Alessandro Molon. Quando a gente vê os outros estados, em São Paulo, por exemplo, o PT não abre mão do Haddad para apoiar o Márcio França, mesmo sabendo que no interior o Márcio França teria muito mais capacidade de condição de chegar ao eleitorado do que o Haddad, né? A rejeição ao PT é muito maior em São Paulo e o Márcio França, teoricamente, teria muito mais chances, né? Da mesma forma, há uma discussão lá no Rio Grande do Sul em relação ao Beto Albuquerque ou o Edgar Preto, né? O PT também não abre mão da sua candidatura e no Espírito Santo, embora o PT tenha dito que pode abrir mão da candidatura para apoiar o Renato Casagrande, por enquanto o PT segue com um candidato, inclusive vai filiar o Fabiano Contarato, senador no PT, com chance dele ser candidato a governador. A grande discussão maior, né, que interessa mais ao PSB, é sempre Pernambuco, que é um reduto da legenda que ela não abre mão. E mesmo lá o PT ainda não abriu mão, embora já tenha dito que pode fazer isso, do Humberto Costa. E ontem, depois das discussões, disseram que ainda vão tentar convencer o PSB de que Humberto Costa é um nome mais viável do que um nome que o PSB venha a lançar, né? O PSB não tem um nome ainda super claro lá em Pernambuco. Assim a gente já vê a dificuldade do PT de abrir espaço nos estados. Isso tende a se agravar ainda mais em 2024, nas eleições municipais, porque quando a federação é formada, ela vale por 4 anos. E dentro dessa formação da federação, o PT ficaria com 27 das 50 cadeiras ali do controle da federação, né? Embora precise, e eles estão discutindo isso, que seja preciso 2/3 dos votos para que uma decisão seja tomada, o fato é que nenhuma decisão será tomada sem os 27 votos do PT, né? Então, você imagina a dificuldade que o PSB teria se agora, quando eles estão separados, já é para fazer essa união e o que o PT tem o interesse de ter um apoio do PSB já é difícil, imagina quando o PT estiver no controle dessa federação. Candidatos como a Tabata Amaral, que é brigada com o partido, mas gostaria de ser candidata em São Paulo, por exemplo, não conseguiriam se viabilizar, né? Haveria risco também para o João Campos lá em Pernambuco, porque se o PT cismasse que queria ter um candidato e lá tem uma disputa forte, né, com a Marília Reis, também ficaria difícil para o PSB. E tudo isso para, no fim das contas, viabilizar eventualmente também uma aliança para o Lula, em que o nome escolhido é um nome escolhido pelo PT, que é o Geraldo Alckmin, que não tem nenhuma ligação efetiva com o PSB, porque o próprio PT já disse, olha, se vocês não quiserem, a gente filia o Alckmin em outro partido e ele será visto do mesmo jeito. Ou seja, na verdade é um apoio em que o PSB empresta a legenda, mas para um escolhido do próprio PT, um nome que o próprio Lula escolheu a partir de algumas discussões. Esse é o debate que está sendo feito, o prazo é curtíssimo, eles precisam resolver isso agora durante o mês de fevereiro, estão tentando no TSE esticar um pouco mais o prazo, mas o fato é que, sabendo desse prazo apertado, o PT joga muito duro com seus aliados mais uma vez e impede que esses aliados possam florescer um pouco mais a ponto de um dia no futuro ameaçar a hegemonia do partido na esquerda. Um abraço para vocês e até mais.